gente hoje dá início ao nosso podcast do Passo ao Prato, para a gente falar aqui sobre 2 assuntos que nós amamos, que é a corrida e a alimentação. Eu sou Isadora Lorangue, nutricionista, e quem está comigo aqui como apresentador também é o professor Luiz Almeida. Isadora, prazer enorme. Acho que a gente colocou em prática um projeto de tempos, né? Com certeza. A gente está postergando vir, acho que agora aconteceu. E a gente tem muito assunto para conversar, muita coisa bacana relacionada à nutrição, à alimentação, à corrida, ao dia a dia. A gente vai trazer para cá pessoas do dia a dia, né? Porque Sim. Trazer famoso é fácil. Agora quer ver trazer aí uma moça, né? Uma mulher dona de casa com seus 40 e poucos anos entrando numa pré-menopausa, tentando ajustar a alimentação, o marido não deixa ela correr, aí tem filho para criar, aí tem que fazer compra, aí vai pro trabalho, aí estuda. E ainda tira tempo para treinar, exatamente isso. Então a gente vai conversar sobre tudo, vai falar sobre muitos assuntos aqui. E inclusive, hoje é a nossa abertura e a gente começa perguntando a nós mesmos, por que as pessoas correm? Essa é uma pergunta importante, né? Eu acho que... Eu às vezes faço essa pergunta pra mim também. Todos os dias, Luiz, talvez. Por que você corre? E aí, isso me remete a 1997, quando eu iniciei na corrida pra poder entrar no quartel. E aí eu achei que eu ia chegar super condicionado no campeonato. Enfim, eu acho que eu corro hoje pelo meu bem-estar, pela minha saúde física e principalmente a minha saúde mental, né? A gente conversa bastante sobre os assuntos. E às vezes eu chego cansado em casa e falo, vou sair pra correr porque eu tô muito cansado. Mas como assim que você vai sair pra correr se você tá muito cansado? Pois é um momento que a gente tira pra dar uma desestressada, uma relaxada, principalmente eu que gosto de corrida em subida, né? E no ar livre. Exatamente, atividade no ar livre. Mas Isadora, por que você corre? Então, eu acho que essa resposta tem a ver com a sua pessoa e com o Mazeu, meu marido. Que, na verdade, eu acho que eu nunca pensei que eu pudesse correr na minha vida, né? Eu sou asmática e usava bombinha, inclusive, e a minha ideia de corrida era impossível. Ele já corria com a assessoria, com a LA, e um dia ele falou, vamos correr comigo. Eu falei, cara, não tem condição de eu correr, não consigo dar metade de uma volta na praça, não vou conseguir correr. Mas ele falou, poxa, vai. E aí você já era meu personal na época, vamos tentar e tal. E aí eu decidi começar. No início, foi aquela tortura, né? Vamos, caminha, corre. E aí não só a corrida me conquistou, mas a montanha também me conquistou. E eu lembro hoje, o primeiro treino que eu fiz 16 quilômetros de subida, eu acabei terminando na Barão, porque eu moro na Barão, e aí quando eu terminei 16 quilômetros eu tava sozinha no meio da Barão, rindo, olhando pro céu, falando, cara, eu não fazia nem meio quilômetro e hoje eu fiz 16. Então assim, eu corro porque é uma coisa que me faz muito feliz. E eu espero que as pessoas também, quando escutem a gente aqui, entendam um pouquinho do que a gente sente quando sai, coloca o tênis e vai pra rua, né? É verdade. Mas a gente vê hoje que a corrida cresceu bastante, né? E assim, eu acho que é legal que as pessoas pensem qual é o propósito delas estarem ali, né? Existe um propósito. Sim. É importante que ela ache isso. A gente lidar com pessoas todos os dias e entram pessoas e saem pessoas da assessoria e eu sempre vejo as pessoas falando, eu vou parar de correr porque eu não consegui encontrar um propósito. Poxa, mas você não pode insistir mais um pouco, né? Atividade ao ar livre é uma coisa que nos faz tão bem, né? Tá treinando em grupo é uma coisa que nos faz tão bem. Então, assim, às vezes eu fico me perguntando, será que realmente você queria correr? Né? O que a corrida representa para você, né? O quanto ela é importante para sua saúde, o quanto ela é importante para sua saúde física e mental. Isso são coisas importantes a se pensar também, né? E não só isso, e entender o que você pode fazer para colocar isso cada vez mais como parte integrante da sua vida. Não é simplesmente, eu vou correr só no domingo e nos outros dias eu não faço mais nada. Isso não vai sustentar no médio e longo prazo, né? Eu tenho que ter o dia a dia, eu tenho que ter o fortalecimento, eu tenho que ter a minha alimentação ajustada, eu tenho que estar bem hidratado. Não é simplesmente eu só correr no domingo e eu não fiz nenhuma preparação na minha vida para que isso seja uma coisa que vai durar mais tempo. Exatamente. A longevidade no esporte, ela não vai ser só porque eu tô com vontade de fazer uma coisa diferente no meu domingo, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar esse boom
dos últimos anos na corrida, ele veio trazer até uma reflexão para nós como profissionais de como orientar os nossos alunos e pacientes ao que fazer na prática. Porque a gente vê hoje pessoas muito engajadas na corrida, a gente vê marketing, a gente tem corrida de tudo quanto é tipo, Verdade. em terreno, em datas diferentes, comemorativas, corrida das princesas, corrida da Disney, agora já tem a do Ayrton Senna, tem a do time Brasil, tem um monte de corrida diferente que vai motivando as pessoas a fazerem. Mas se eu não tenho o mínimo de preparo, isso não vai sustentar. E a pessoa pode arrumar até um problema, né? Verdade. É o que nós reparamos, na verdade, da pandemia para cá, né? É a quantidade de pessoas que acabaram se lesionando porque os estudos, né, corroboravam para que as pessoas fizessem atividade física. Se você faz exercício, se você tiver Covid, provavelmente os sintomas serão mais leves, mais brandos. Mas as pessoas começaram a correr de forma desordenada, né? Teve gente correndo dentro do apartamento 10 quilômetros para tentar desafogar aqui aquela ânsia de fazer exercício. Enfim, muita gente acabou se lesionando da pandemia para cá, né? Os fisioterapeutas começaram a trabalhar em massa para reabilitar e recuperar essas pessoas. Muitas delas pararam de correr, mas muitas continuaram, né? Então, por isso que a gente pergunta, por que você corre? Qual o seu propósito, né? O que a corrida pode te trazer de benefício? Então, são perguntas importantes a se fazer e são coisas que nós, profissionais, precisamos pensar sempre, né? Para deixar o nosso atleta, paciente com mais saúde, mais qualidade de vida, ter uma alimentação mais digna, né? Para poder correr. Sim, com Não dá certeza. simplesmente para tomar Coca-Cola e comer Nutella e achar que vai conseguir correr, né? Não, e nem não se lesionar e recuperar depois, Exatamente. né? Agora, com esse boom e esse aumento das corridas, a gente vem com algumas preocupações, né, Luiz? Então, assim, hoje a gente tem um mundo aí do ChatGPT, onde eu coloco lá, me ajude a correr 5 quilômetros. E aí, a gente vê tênis errado, a gente vê uma busca, às vezes, meio avassaladora aí por pace, por ritmo. Então, assim, quais são as preocupações no teu âmbito de visão aí, do professor de educação física em relação ao que a gente está vendo desse aumento da corrida? Eu tive contato com uma pessoa um tempo atrás, e assim, uma breve anamnese, né? Conversando com a pessoa, ela me falou que treinava a planilha do ChatGPT. Eu falei assim, puxa, que bacana o ChatGPT, mas ele é formado em educação física, ele tá com você sempre, tá do seu lado. Tipo, hoje nós estávamos no treino de corrida e eu consegui passar algumas orientações para um aluno que estava iniciando agora. Então, assim, ficou tudo muito fácil hoje, né? Você pode ir na internet, no próprio ChatGPT e baixar lá uma planilha. Beleza, mas será que aquela planilha é para você mesmo? Será que ela é específica para você? O seu professor olhou para você e falou, olha, esse tênis aí não condiz com a sua pisada. Esse tênis aí não é legal para você correr. Você é muito mais alto, você é muito mais baixo, esse tênis não é legal. Então, assim, hoje nos preocupa muito essa facilidade, né, de você ter informação. Ela é benéfica, mas ela é maléfica também. Então, assim, isso nos preocupa muito, por quê? Primeiro, né, a valorização do profissional de educação física, até do profissional de nutrição também, né? Porque as pessoas vão pesquisar sobre tudo. Né? Então, assim, isso nos preocupa muito porque a gente não sabe aonde isso vai parar. Né? O que pode acontecer com uma pessoa que começou a correr porque extraiu uma planilha do ChatGPT, né? Ou fazer um intratreino baseado no que está dizendo ali. Coisas até piores, né? Sim, com certeza. Assim, a gente está falando por alto aqui de uma planilha ou então um recurso alimentar. Mas existem coisas piores por trás disso, né? E aí a gente tem que avaliar que, em relação a tudo que a gente está pensando em trazer para vocês no dia a dia da corrida, da alimentação, tem um ponto que eu acho que nós dois concordamos, que a gente sempre fala com isso sobre os nossos alunos, que é a hidratação, né, Luiz? Quando a gente fala assim, uma grande preocupação é o paciente ou o aluno já chegar ali no teu treino, na sua rotina, mal hidratado e achar que isso não vai ter reflexo nenhum, não só no condicionamento, não, mas na saúde dessa pessoa, né? Quais são os impactos, assim, que você vê em relação à falta da hidratação num corredor iniciante, por exemplo? Bom, a perda de rendimento principalmente, né? Porque, assim, as pessoas acham que se ela bebeu água ontem, ela não precisa tomar água hoje. Ontem eu tomei 2 litros de água. Então, o corpo vai deixar aquilo guardadinho ali para quando você precisar. Não funciona dessa forma.
é mais ou menos sobre a orientação, né? O quanto as pessoas querem escutar uma orientação importante, né? Hidratação é um ponto fundamental na corrida, na verdade na atividade física em geral, né? E as pessoas às vezes negam algumas regras importantes, né? De manter uma boa hidratação. A gente sempre vê, sempre que tem treino lá, e eu falo assim, ó, fulano, bebe água. Não, eu bebi ontem. Não, bebe água agora. Ou não levar uma hidratação para uma prova mais longa. Ou, às vezes, até mesmo ter consumido bebida alcoólica no dia anterior, em grande quantidade, e achar que isso também não vai ter um reflexo ali naquela performance, ou até num comprometimento mesmo cardiorrespiratório, dor na perna, né? Então, é muito importante a gente avaliar que quando a gente fala em hidratação, a gente está falando o antes, o durante e o depois. Exatamente. A gente não está falando só para correr naquele momento. A pessoa já deveria começar bem hidratada, né? Exatamente. E assim, eu sou prova viva disso, né? Você sabe muito bem, né? Uhum. Em novembro eu participei de uma prova longa, um pouquinho longa. Isadora me passou algumas recomendações, principalmente sobre hidratação, né? Eu utilizei todos os recursos orientados por ela e eu acho que eu fiz, dentro das maratonas que eu já corri, das poucas maratonas, das poucas provas de trail, eu acho que foi a prova que eu melhor me hidratei, melhor me alimentei, né? Pude aproveitar bastante os pontos de hidratação e aquilo que eu levei dentro da mochila orientado por você. Uhum. Isso me fez ter... Eu tava meio desanimado de fazer prova longa, tá? Uhum. Mas isso me fez voltar a ter ânimo novamente, a ter mais confiança. Olha, isso aqui dá certo. Sim. É só faz isso que dá certo, é certinho. Seguir as orientações corretas. Não é só você fazer a prova, né? Você tem que fazer a prova bem e terminar com a sensação, cara, eu fiz tudo o que eu precisava pra terminar essa prova da melhor forma possível. E amanhã eu consigo trabalhar, porque eu tô bem. Exatamente. Então, não é fazer só uma prova por fazer ou por terminar. Terminar a prova e no dia seguinte, 3 dias depois, você ficar mal, isso não é bom. A gente tem que terminar a prova e falar, cara, qual é a minha próxima meta? Eu fiz o que eu tinha que fazer, eu tô feliz pra caramba de concluir. Exatamente. E vou fazer o que agora? Então, não é só concluir, não é só se hidratar, é você fazer o que tem que ser feito. E ter respaldo de quem tá te acompanhando, né? Exatamente, E assim, eu gosto muito do seu acompanhamento, não puxando sardinha pra você, porque você é minha nutri também, né? Mas o momento antes do pré-prova, né? Porque todo esse trabalho, ele começa, não é só no dia da prova, isso começa semanas e meses antes, né? Com alimentação, o treinamento em si é muito mais cansativo, né? Sim. E exaurido do que a prova propriamente dita, então você precisa levar ali a ferro e fogo, alimentação, sua hidratação, seu descanso, fortalecimento, o treino planilhado, né? Seguir as orientações do seu professor. Então, assim, eu gosto muito quando tá faltando alguns dias pra prova ou o dia da prova que você manda aquele checklist ali. Sim. Aquilo é motivador pra caramba, cara. Eu tenho o hábito de fazer isso e eu posso dizer, com orgulho, eu tava fazendo uma conta até pra... Se a gente surgisse esse assunto hoje, ano passado eu acompanhei 44 pacientes para maratona. Então, assim, eu mandei checklist para os 44 pacientes que estavam em acompanhamento. Exatamente. E não só isso, eu fico esperando eles terminarem a prova e me mandar notícia. Por quê? Porque faz parte não só do meu trabalho, mas eu quero entender... Cara, esse paciente terminou bem? Esse paciente estava com alguma lesão? Como é que foi? Deu tudo certo? Mas a gente vai vendo isso no dia a dia. Verdade. O checklist, ele é a cereja do bolo ali, não só para dar segurança para quem vai para a prova, mas principalmente para mim, para eu falar assim, beleza, esse paciente aqui, eu concluí esse processo, agora tá na mão dele. Então, assim, é muito gratificante a gente poder trabalhar não só a planilha da corrida, mas trabalhar a parte do plano alimentar com consistência, né? E a gente tem alguns exemplos aí na assessoria que a gente atende em conjunto que são de grande sucesso, que alguns a gente vai trazer aqui até para conversar com mais a fundo, mas mostrando não só o sucesso de um resultado numa prova, mas uma mudança de posicionamento mesmo, de vida, de escolha e até como a pessoa se comporta para a vida. Porque depois que você faz uma prova de 18, 30, né? 52, depende da escolha de cada um, a gente vai vendo que você pode o que você quiser.
Na verdade, todos nós podemos o que a gente quiser. Acho que não tem limite para o que cada um de nós pode conquistar, seja na corrida, seja na alimentação, mas só depende da gente querer trilhar esse caminho. E escolher o caminho é muito importante. Você falou um ponto importante sobre desafio, né? Sobre se tornar uma pessoa diferente. A gente tem aqui um tópicozinho, a gente está levantando alguns bate-papos aqui, né? Alguns pontos importantes. E sobre o pace, né? A busca pelo pace. Isso está muito comum hoje, né? Ai, meu Deus, o meu pace. Esses dias, uma aluna parou e falou assim, começou a chorar. Mas o que houve? Você caiu, se machucou? Não, meu pace não tá legal. Eu falei assim, oh, meu Deus do céu. Olha só, o pace hoje é o menor dos problemas. Não se preocupe com ele, tá? O importante é você conseguir bater a meta da distância, tá? A gente vai trabalhar em cima do pace porque também é importante. Mas não é o mais importante, né? Sim. Por que eu tô falando isso? Porque... E aí a gente entra naquela primeira pergunta, né? Por que você corre? A corrida, né? Ela não é sobre pace, né? A maioria das pessoas que correm hoje, elas estão saindo de uma depressão. Sim. Estão saindo de uma obesidade, de uma diabetes, né? Alguns apresentam cardiopatia, mas estão conseguindo desempenhar a corrida. Então você tem, assim, pessoas com todos os problemas específicos, pessoas que venceram câncer e começaram a correr, né? Sim. Que a corrida virou um propósito, digamos assim, não um desafio, mas um propósito de vida. E para cada uma dessas pessoas tem verdade no correr. Então eu acho que, assim, muito mais do que só você... Correr por pace é você ter o seu propósito individual e você saber exatamente onde você quer ir. Eu acho que esse é o mais legal da corrida. Às vezes a gente não sabe o que cada um está passando no dia a dia ou cada problema, porque às vezes são 100 e poucas pessoas numa assessoria e tudo, mas cada um ali está correndo por um motivo específico. E para cada pessoa ali, esse motivo é o mais verdadeiro. É o mais possível. verdadeiro. Eu acho que isso é um barato da corrida e a gente acaba escutando tantas histórias e podendo trabalhar um pouquinho, refinar um pouquinho esse propósito de cada um, mas eu acho que realmente é isso. É verdade. Na corrida a gente vê verdade, a gente vê muita mudança interna e externa também, porque aí o corpo vai mudando, a mente vai mudando. É o que você falou, de se tornar uma outra pessoa, né? Sim. Você realmente se torna uma outra pessoa. Mas é a base da verdade. Então eu acho que, assim, é muito gratificante a gente trabalhar com a área da saúde nesse momento, onde a gente pode realmente fazer diferença. Você falou sobre o se tornar outra pessoa. Ontem mesmo eu conversei com uma pessoa que se tornou uma outra pessoa, que a família olhava para ela como uma pessoa singela, meiguinha, cheia de nome toques. Hoje ela se transformou em uma outra pessoa. Ela tem o jeitinho dela, mas a forma com que ela resolve os problemas dela hoje é totalmente diferente. Talvez você saiba de quem eu esteja falando, né? Sim. A gente vai aprendendo a entender na corrida os nossos limites, né? Isso eu aprendi. Eu acho que é uma coisa que eu aprendi na corrida. É não ultrapassar nem os meus limites físicos e nem os meus limites mentais por ninguém. Que, por mim, eu vou fazer as minhas escolhas. Mas quando eu ultrapasso isso o tempo todo pelos outros, ou mesmo com o objetivo de cuidar de mais um paciente, mas eu estou ignorando coisas importantes para mim, isso já não é válido mais. Então, dizer não, às vezes, a gente entender os motivos que levam a gente a exceder os nossos limites, eu acho que é muito importante a gente embarrear processos que nos fazem mal. E a corrida, por exemplo, me trouxe isso. Me deu muito mais entendimento do que eu até onde eu posso ir, até onde eu... Não, isso aqui não serve para mim. E eu acho que a gente vai vendo com mais clareza quando a gente vai mudando internamente, até pelo sofrimento. Por exemplo, uma subida, quem gosta de subida, né, vai entender o que a gente está falando. Então, assim, numa subida difícil, sem música, no esforço, pensando, eu vou desistir, eu não vou conseguir, meu Deus, está muito difícil, está calor, estou cansado. E chega uma hora que você fala... Tá bom, não vou desistir não. Mas você, naquele momento ali você tá mudando alguma coisa dentro de você. Você tá pensando em, às vezes, até soluções para coisas que você não tinha solução antes. Então, isso é uma coisa que eu me pego fazendo muito. Problema correndo. Eu também. Eu me pego pensando, às vezes, até num paciente mais difícil, alguma coisa que eu tô vendo que a pessoa tá com recorrência, com dificuldade. Às vezes, numa corrida, eu falo, cara, podia dar essa sugestão para fulano. Então, assim, é na corrida que a gente às vezes se encontra. E isso, nem todo mundo vai se encontrar. Mas se a gente puder trazer algumas pessoas para o nosso lado, a gente vai trazer. Sempre, com toda certeza. Assim, cada um de nós tem um exemplo diferente, né?
daquele momento em que você realmente começou a correr e aquilo que a corrida representa para você. Eu, às vezes, falo para as pessoas que eu saí de uma depressão graças à corrida e muita gente não acredita, mas você, assim, estava depressivo e tal. Eu tive problemas pessoais e foram problemas seríssimos, né? Eu comecei a me alimentar mal e engordei, né? Eu engordei de uma forma que eu não conseguia abaixar para amarrar o tênis. E isso me fez acender uma luzinha dentro de mim e falar assim, poxa, eu sempre fui um cara tão ativo, jogava futebol, fui militar, gosto de correr, estou sempre ativo, tem alguma coisa errada, eu não posso fazer isso comigo. Então, assim, a busca pelo propósito é muito importante, né? E assim, eu, de certa forma, sou muito grato por esse momento que eu passei lá atrás. Eu acho que se não fosse, não conseguisse tirar proveito disso, eu não estaria aqui hoje, né? Talvez a gente nem estaria aqui conversando. Talvez a gente nem se conhecesse. O destino vai encarregando de colocando as pessoas certas nos nossos lugares. A verdade é essa, Com né? certeza. Junto com tudo isso, é claro que a gente escuta, né, e ouve as pessoas, todo mundo falando sobre várias coisas, né? E na semana passada, eu conheci uma pessoa, né, no local onde a gente faz treino, né, na Praça da Liberdade. E aí, tudo bem? Você tá correndo, blá, 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 não sei o que, tal, alimentação. Olha como é que tá a alimentação. Não, eu tô seguindo a alimentação que eu vi lá num aplicativo tal, tô correndo em jejum. O que você acha disso, Isadora? Então, qual a sua opinião sobre atividade física em jejum, corrida em jejum? Então, né? Na verdade, eu acho que a gente tem muitos mitos aí na nutrição, a gente tem muitas abordagens diferentes e que a gente pode tirar a validade de algumas coisas. Mas quando a gente fala em corrida em jejum, isso não é uma coisa de critério aleatório, tá? A gente até poderia ter uma corrida curta com um paciente que gostaria de fazer jejum, mas com uma quantidade melhor de carboidrato na noite anterior. Mas isso tem que ser abordado individualmente e nem todo paciente poderia fazer isso. Um paciente diabético, uma paciente que tem hipotireoidismo, a gente tem que reavaliar isso na individualidade. Mas, no geral, a gente tem estudo que comprova que não há diferença de resultado se eu estou fazendo a minha corrida em jejum ou se eu estou fazendo a minha corrida depois de fazer a minha alimentação. Eu não tenho benefício em correr em jejum. Então, se eu não tenho benefício em correr em jejum, eu não vejo sentido nenhum a pessoa correr em jejum. Porque aí você tem o risco de ter uma hipoglicemia, você tem o risco de ter algo no meio do teu percurso ali, de falta de carboidrato, principalmente consumindo o teu glicogênio muscular e hepático, e você não ter nem o rendimento... Vou te dar um corte agora aqui, literalmente. Você puxou o assunto, eu tenho contato com pessoas com hipoglicemia, e pelo menos aí 3 vezes na semana. Sim. Isso é grave. Isso é grave. Isso é grave. E a gente não pode normalizar isso porque é moda eu correr em jejum. Então, assim, se isso não for orientado pelo profissional que saiba o que está fazendo, aí a pessoa vai ter que repensar isso com toda certeza. Na minha opinião, sempre vai tentar fazer alimentação antes de uma corrida, e principalmente em treinos longos, em pessoas que têm performance mais alta. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a hipoglicemia hoje vai ter uma ação muito maléfica no nosso metabolismo. E normalmente, quando tem uma hipoglicemia, a gente vai ter uma hiper para tentar compensar. Exatamente. E aí, depois, esse paciente, esse aluno, ele pode ter efeitos rebotes ali e isso prejudicar realmente o controle da produção de insulina, isso ser prejudicar a saúde mesmo do indivíduo, né? Esse assunto é muito bacana. Há muito tempo atrás, aqui na cidade, teve uma corrida e um certo corredor passou mal no meio da corrida, né? E aí os socorristas que atenderam ele, levaram ele para o hospital, e lá ele passou por uma triagem, né? Foi atendido, passou por uma triagem, e aí descobriu-se que a corrida foi no domingo. A partir de quinta-feira ele parou de se alimentar. Meu Deus. Porque ele queria ficar mais leve pro dia da prova. Então ele parou de comer, né? A esposa dele falou assim, olha, ele falou pra mim que ia parar de comer até o dia da prova pra ficar mais leve e ganhar a prova. Então, assim, vale a pena fazer isso? Não, né? Não. Assim, o que acontece? A gente normalmente faz uma reserva de carboidrato na forma de glicogênio. Então, a gente reserva combustível e, normalmente, essa reserva ela vai acontecer em torno de 8 horas antes da corrida. Então, o ideal é, a noite anterior, vou correr de manhã, a noite anterior eu vou ter um pouco mais de suporte de carboidrato ali, e no dia
da corrida de manhã, eu vou ter uma energia de rápida absorção. Também na forma de um carboidrato, mas de mais leve digestão. Onde eu vou ter um aproveitamento melhor na minha corrida, não vou quebrar. E ao mesmo tempo eu também não vou ficar pesado. A minha digestão não vai estar ruim. Eu não vou acrescentar muita fibra, nem muita gordura. Pra gente não ter ali enjoo ou ter alguma alteração intestinal durante uma prova. Mas, se eu não tenho essa reserva, possivelmente, eu posso até ter um mau entendimento de que eu vou estar mais leve, eu vou performar melhor. Porque muita gente, às vezes, vai na sorte e nos 5 quilômetros não deu problema nenhum, então deu certo. Só que, aos poucos, a recorrência disso é extremamente prejudicial para o nosso metabolismo. E assim, uma pessoa leiga não tem essa informação, né? Não. Ele acha que, opa, deu certo, então vou fazer sempre. Vou repetir. Então, vou passar isso pro fulaninho ali também. Eu fiz, foi tudo bem, ó, corri em jejum. Isso dá certo. Isso dá certo. Pode fazer que dá certo. Pode fazer que é batata, né? Como dizem. E aí a gente vai vendo cada coisa nesse sentido que... Para desmistificar algumas coisas, demora. Então, às vezes, a gente passa mais de meia hora da consulta tirando coisas da cabeça do paciente que ele está fazendo, porque viu na internet, porque viu no Instagram, porque o amiguinho fez, exatamente, do que necessariamente ele precisar fazer. Até suplemento. Às vezes a pessoa faz um suplemento porque o amigo está fazendo ou porque isso aqui é melhor para mim. E às vezes até com indicação de profissional. Só que às vezes não foi orientado da melhor maneira possível. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente pensando na nossa história familiar, na nossa individualidade biológica, na nossa própria história clínica. Então, por exemplo, um paciente que é cardiopata, o pai é cardiopata, tem 3 cirurgias cardíacas na família. Essa pessoa usa beta-bloqueador para controlar o coração. Ele vai usar cafeína, vai usar betalanina? Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com o critério de suplementação. Então, não façam suplementação por conta própria. Peçam ajuda a um profissional. Avaliem a história da família. Tá? Porque também não adianta eu olhar só para você, Luiz. Eu tenho que entender. Tem que conhecer o histórico familiar. Eu tenho que conhecer o teu histórico familiar, a tua história pregressa, teus exames. Então, assim, nada na nutrição, principalmente prescrição para esporte de endurance, é aleatório. É né? verdade. Dentro desse assunto, a gente vai buscando e puxando outros assuntos importantes, sim. né? Alimentação, hidratação, são coisas que estão totalmente ligadas, né? A gente tá aqui bebendo nossa aguinha. Com certeza. Não só para alimentar a boca, mas também para a gente continuar se hidratando, né? Sim. Você costuma ter muitos pacientes que têm problema com hidratação, certo? Sim. Sim, então, e esse é um ponto que as pessoas têm muita dificuldade em entender, de se manter hidratado ao longo do dia. Então, por exemplo, eu sempre faço anamnese, faço avaliação física e vou perguntando para os pacientes qual é o teu consumo médio de água. E a maioria das pessoas fala a verdade e vai dizendo, eu não bebo nem 500 ml de água por dia. Tá, só o nosso intestino precisa de 1 litro de água. Se eu bebo 500 ml... de novo. Pode falar. Igual o Mazeu falou, você tem que fazer corte, vou fazer os cortes. Vamos lá. É só um parêntesezinho. Aí entra aquilo que nós falamos lá anteriormente sobre o chat GPT, né? Sim. Eu vou pegar um plano alimentar de chat GPT, mas tem alguém te fazendo essas perguntas, buscando anamnese, sabendo o seu histórico? Sim. Sua história pregressa, como é que tá a sua família, você come bem, onde você dorme, né? Como é que é a sua microbiota, como é que Exatamente. tá o teu intestino? Não tem isso. É esse contato que a gente quer mostrar para as pessoas o quão é importante. Sim. E aí a gente volta aqui. O nosso intestino precisa de pelo menos 1 litro de água para a gente ter ali a melhor ação desse sistema. E aí o que acontece? A pessoa bebe 500 ml. O intestino não vai funcionar direito. Ou se ele funcionar, ele vai estar em falta de água. E olha que a gente está falando de 500 ml. E olha só, e o que vai acontecer? Essa mesma pessoa o 500 ml que ele bebeu de água, o intestino já tentou absorver. E como é que ele vai correr? Ou ele vai ter muitas dificuldades, vai sentir dor na perna pesada, cansaço, socorro, Deus. Ou ele vai simplesmente deixar esse intestino travado por quantos dias? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de hidratação, porque a gente também tem que avaliar quem é esse paciente. Exatamente. Aí é um paciente que não bebe água, é um camelo. E aí, eu sempre falo isso. Né? Você é um camelo. É um camelo. E ainda por cima, esse paciente bota sal demais na comida. E aí o que acontece? A gente tem outro desequilíbrio.
A gente vai ter ali a bomba de sódio e potássio, esse paciente vai levar muito mais sódio para dentro da célula, vai estar inchado. Então a pessoa não entende por que não vai no banheiro, por que está inchado e por que não performa bem na corrida. Culpa em qualquer outra coisa menos na falta do consumo de água, né, Ana? Então, assim, a gente tem que avaliar que tá tudo interligado. Então, o paciente que bota muito sal na comida, que bebe menos do que 2 litros de água e o intestino é preso, tá tudo interligado. Só o paciente que não vê. A gente vê. Só que aí ele quer performar bem na corrida. Não tem como. Não tem como. Enquanto a gente não trabalhar essa base, esse paciente, provavelmente esse aluno vai ter um desempenho menor na corrida do que ele poderia ter se tivesse bem hidratado. Exatamente. A gente tem estudo até que mostra a vela brasileira. A gente tem um estudo que compara a performance, né, de 2 pessoas lá, mostrando ali eles bem hidratados e eles mal hidratados. Então, não só a gente tem uma performance pior, como a gente tem mais perda de massa magra. Então, assim, a gente também tem que avaliar isso. Eu não só não performo bem, como eu também coloco em risco a minha massa magra. Depleta a massa muscular. Né? Bacana. Você falou sobre estudo, né? Uhum. Assim, eu tenho lido bastante também, né? Tenho acompanhado alguns estudos, tem alguns profissionais importantes que eu também sigo e é claro que eu sempre vou filtrar aquilo que é importante, porque na internet você tem um monte de besteira também. Eu vou voltar lá em cima no que a gente falou sobre pace, né? Bom, fizeram um estudo com alguns corredores quenianos, né? E lá no Quênia, toda a base de treinamento deles, um professor de educação física brasileiro foi pra lá pra treinar com eles. Inclusive, ele é de São Paulo. É um cara ótimo, inclusive. Foi pra lá pra poder treinar junto com os quenianos. E aí, o que ele pensou? Cara, vai ser a semana inteira de treino de ritmo, né? De pace e tal. Então, o que aconteceu? Todo esse trabalho feito lá, né? O que ele conseguiu diagnosticar? Os quenianos treinam ritmo alto apenas uma vez na semana, para eles não quebrarem, não se machucarem. Então, todos os outros dias de treino são treino em zona 1 ou zona 2. Eles não treinam em zona alta sempre, né? E assim, ele ficou totalmente abismado porque ele não conhecia a forma de treinamento deles. Sim. E a gente tem uma outra percepção, né? Sobre, não, o pace busca... A gente falou sobre busca pelo pace e tal. Sim. Essa é uma coisa que acaba, de certa forma, atrapalhando o corredor, né? E aí eu vou entrar com uma pergunta pra você, que assim, o quão difícil é o aluno entender que ele precisa ficar na zona que você prescreveu? É muito difícil, principalmente quando a gente pede pra ele correr em a zona mais baixa, né? Ou zona 1, zona 2 de treino, leve ou leve moderado. É um martírio pra eles. Não posso, não consigo, porque minha perna doeu, porque eu corri devagar, porque eu me lesionei, porque eu corri devagar. Então, assim, é muito difícil você fazer com que uma pessoa se acostume, e é importante, né? O seu grau de treinamento ele vai ser avaliado através da corrida mais leve, não da corrida mais alta, que é uma corrida que deixa uma porta muito aberta para lesão, né? Sim. Então, assim, é muito difícil você fazer a pessoa entender, não só fazer entender, mas fazer se praticar também, que você precisa correr leve. Isso é muito, muito, muito difícil, tá? Sim. A gente falou sobre hidratação, Isa. Depois puxa pra mim um assunto muito importante sobre o álcool, né? Porque a gente tem hoje, o pessoal fala assim, não, eu sou corredor híbrido. Sim. Eu bebo, mas eu também corro. Sim, então, vamos lá. E na verdade eu vou ser mal vista por alguns, mas não existe, né? Eu acho que assim, a performance ela tá totalmente fora do consumo da bebida alcoólica, né? A gente hoje já entende que não é o álcool ele é aceito na sociedade, mas a gente já entende que ele é deletério. Então não existe nenhuma possibilidade dele ser benéfico para a nossa saúde. Ele está relacionado como fator de risco para todos os tipos de câncer. Ele está relacionado para fator de risco de várias doenças crônicas não transmissíveis e ele não é mais tolerável em termos de dizer, eu vou tomar tantas taças de vinho e isso é bom. Eu vou tomar tantas cervejas e isso é saudável. Não é. Então a gente já sabe hoje que não tem quantidade mínima para consumo. De dosagem. Né? Não existe mais dosagem mínima para consumo considerada saudável. Então ele é deletério. E além de tudo é muito calórico. É verdade. Cada grama de álcool tem 7 quilocalorias. Nossa, então quem está querendo perder peso... Cara, se eu consumo uma quantidade alta de bebida alcoólica, é como se eu estivesse comendo 5 pães franceses, né? Então, assim, também não é bom para quem quer emagrecer. Mas, pior do que isso, né? Ele dá uma falsa impressão de que eu posso tudo.
Para algumas pessoas, você consumir um pouco de cerveja no dia anterior e no dia seguinte isso não afetar a performance, a pessoa vai achar que isso é válido. Para algumas pessoas, o reflexo do consumo do álcool no dia anterior é péssimo e vai gerar impactos muito nocivos, principalmente a desidratação, a hipoglicemia e a hipotensão. Tivemos um exemplo desse no final de semana passado. Carnaval, né? Não, depois do final de semana que passou agora. Um fulano estava correndo e eu estava do lado, falei, fulano, tá tudo bem, tô sentindo que teu rendimento não tá igual sempre. É porque ontem eu bebi mais do que deveria. Então, assim, é notório, né, que o seu rendimento muda totalmente, né? E aí a consciência tem que entrar. Porque, por exemplo, se essa pessoa vai para uma prova ou para um treino no Rio, no calor, num período de 2, 3 horas, dependendo do tipo de exercício que ela faz, isso pode gerar um risco grave e as pessoas que estão em volta ali nem estarem sabendo disso. Eu vou fazer uma pergunta que provavelmente alguém vai fazer em algum momento para você. E a cerveja sem álcool? Então, a cerveja sem álcool, ela tem caloria também, né? Então, assim, não tem o efeito do álcool em si, mas ela é muito calórica também. Mas para quem gosta, pode ser uma alternativa moderada para quem quer participar de um evento no dia anterior sem se prejudicar. Tem muito carboidrato, esse tipo de cerveja? Tem, ela é feita com carboidrato. A gente tem algumas cervejas que são hoje menos calóricas, que são refiltradas e tudo, que são com uma caloria de 78, 80 calorias. Eu não sei se você viu ainda, vou te cortar de novo, mas já existe cerveja com whey protein. Tem de tudo. Tem de tudo. Na verdade, é o marketing que manda hoje, né? E a gente tem campo para, principalmente para todos nós que queremos ser mais saudáveis, a gente tem aí campo para tudo. Mas na prática, a bebida alcoólica, no geral, não entrando nessas opções novas, tá? Mas a bebida alcoólica em si, ela não é aceitável como opção para a nossa saúde. É uma coisa extra, é uma coisa que vai entrar muito de vez em quando. Uma pessoa que não bebe, melhor ainda, mas quem bebe, moderar o máximo que possível o consumo e evitar volume, quantidade e a recorrência. Isso. Quem está nos assistindo ou quem vai nos assistir, né? Quem vai começar agora a ser fã do nosso podcast do Passo ao Prato, vocês vão perceber que em alguns momentos a gente vai puxar alguns assuntos. Eu vou puxar um pouquinho mais para a Isadora, para que vocês entendam o conhecimento dela, e de vez em quando ela vai puxar mais para mim também, para me botar ferrado aqui para responder, e vai ser ótimo porque a gente está sempre se atualizando e enviando informações importantes para todos, né? Eu te perguntei o lance da cerveja sem álcool, que apesar de ser muito calórica também, porque eu tenho acompanhado várias pessoas em treinamento e eu sempre pergunto, você faz acompanhamento nutricional? Quem é essa nutricionista? Se tá fazendo, eu fico um pouco mais aliviado, tá? Sim. Agora, se tenta fazer na orelhada ou buscar o ChatGPT ou qualquer informação na internet, eu fico muito preocupado. Agora, eu tenho visto muita gente cortando carboidrato. Eu disse, não, eu cortei todo o meu carboidrato. Sim. E aí, esse é um ponto extremamente controverso, né, na nutrição. E eu não concordo com o corte do carboidrato, nem pensando em performance e nem pensando no emagrecimento, tá? Principalmente porque estratégia é o caminho. Então eu consigo, para qualquer objetivo, se principalmente a pessoa quer cortar carboidrato para emagrecimento, é simplesmente você ficar em déficit calórico. Eu poderia escolher qualquer abordagem nutricional e você ficar em déficit calórico, você vai emagrecer. Você vai perder peso, você vai perder gordura. Sem déficit calórico, a gente não emagrece, a gente não perde gordura. Mas eu tenho abordagem, eu tenho dieta mediterrânea, eu tenho dieta da proteína, eu posso fazer jejum, eu posso fazer low carb, posso fazer controle de fracionamento. Mas, se eu não estou em déficit, eu não vou perder peso nem gordura. Agora, por que cortar o carboidrato? Se a gente tem, por exemplo, uma batata inglesa cozida, 100 gramas, eu vou ter em torno de 58, 70 calorias. Isso é muito calórico? Uma batata cozida? Não. Então, assim, se eu comparar uma batata cozida com uma colher de sopa de azeite,
Uma colher de sopa de azeite tem 200 calorias. Triplicou, né? Eu posso comer 4 batatas. Então, não tem muito sentido, em termos de caloria, eu tirar um grupo alimentar. Principalmente porque esse grupo ele vai ser o responsável pela minha energia. Eu preciso ter energia não só para performar numa corrida, mas também para perder gordura com efetividade. Perfeito. Então, o corte do carboidrato, ele é uma coisa que veio aí de modinha e tudo, mas ele não é necessário. E pode ser que em algum momento um paciente que está estagnado ou um paciente que tenha um efeito platô ou eu quero fazer uma estratégia diferente, eu posso fazer um corte de carboidrato pontual, mas não vai ser uma estratégia a longo prazo, não vai ser uma estratégia de vida. Eu sempre falo com os meus pacientes sobre a rotina base, construir uma rotina base. Não vai ser uma estratégia boa para a vida. Não adianta só eu fazer uma estratégia por 15 dias para perder peso a qualquer custo. Para quê? Que acontece bastante. Para depois eu recuperar tudo depois. Então, assim, eu não vejo muito sentido em estratégia solta no ar. E nem só para perder peso para 15 dias, uma estratégia momentânea. Eu quero uma coisa que eu construa ao longo do tempo e que eu consiga manter depois. Então, assim, eu não vejo necessidade e nem critério científico para corte do carboidrato. Essa ideia de perguntar, de bater um papo, fazer uma anamnese antes, né? Isso me preocupa também, porque eu preciso mudar, às vezes, a prescrição do treino dessa pessoa, né? Às vezes, na hora de aplicá-la no estúdio e na hora de prescrever o treino de corrida também. Só um treino intervalado, então, e aí eu preciso ter muito cuidado, muito tato para saber quantos estímulos prescrever para esse aluno, para ele acabar não tendo uma hipoglicemia, por exemplo, né? Ou até uma lesão, né, Luiz? Ou até uma lesão, porque, né? assim, esse é um ponto... Profundamente mais falando, uma lesão. A gente está falando de um ponto que a gente vai chegando ao limite, vai chegando ao limite, vai chegando ao limite. E qual é a tua visão, por exemplo? Vamos pegar essa questão do carboidrato e a lesão. Qual é a tua visão de um aluno, por exemplo, que está mal orientado alimentar e a recorrência disso? O que isso pode gerar? Pode gerar uma lesão nele? Como isso pode gerar um impacto? Eu acabei de lembrar, a gente tem um aluno que inclusive ele tá parado porque se lesionou. Todo treino ele se recupera e volta. Na volta dele, a lesão é no mesmo lugar. Panturrilha, 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 panturrilha. A alimentação dele, horrível, péssima. Então, assim, é algo muito recorrente. Sim. E que ele mesmo não consegue entender que o problema está na parte alimentar dele. Porque é um atleta ótimo, corre muito bem, tem um bom ritmo, tem consciência, executa bem todo o treino de planilha. É para correr leve, ele corre leve. É para correr 10 km leve, ele corre leve. Mas a alimentação é precária, é ruim, come mal, às vezes não come. Sim. Né? Então, assim, existe hoje, né, essa junção da falta de alimentação, infelizmente, com o histórico de lesão de um corredor, de um atleta, de um praticante de atividade física. E você consegue me dizer, assim, além da alimentação, quais são alguns fatores que podem fazer um aluno, por exemplo, uma pessoa que está escutando a gente pela primeira vez, a ter mais facilidade em desenvolver lesões? Excesso de treino. Normalmente é excesso de treino. Hoje a maior recorrência de lesões para as pessoas que não têm orientação, não têm assessoria, não têm um profissional, porque assim, é importante saber, porque nem todo professor de educação física sabe prescrever treino de corrida. Sim. Isso exige não só estudo, mas experiência também, né? Sim. A Isadora tá falando muito bem aqui sobre plano alimentar para corredores, mas ela também corre. Sim. Né? Eu tô falando sobre prescrição de treino para corrida, mas eu também participo de provas, eu também corro. Então, assim, o que nós temos hoje é um grau altíssimo de lesões, né? Lesões musculares, não lesão articular, lesões musculares e tendíneas também. Um alto grau de lesões com pessoas que não têm orientação, né? E aí essas pessoas vão buscar uma ortopedia, vão buscar uma fisioterapia para tentar se reabilitar. Sim. Mas nem sempre ela não pensa que o treino dela está irregular, não está condizente com o que ela precisa, né? Às vezes ela aumentou o volume semanalmente, ela não sabe quanto ela precisa correr, né? O quanto de volume você corre, o quanto de intensidade. Foi aquilo que eu falei dos kenianos, né? Sim. O cara foi pra lá e viu que os caras não correm em zona alta sempre. Sim. E até a alimentação é prescrita mediante ao que o aluno faz. Exatamente isso. Não é nada feito, eu acho que vai ser dessa forma. Não pode ser assim. E aí agora eu vou pegar uma pergunta que vai no calo de algumas pessoas que estão ouvindo a gente aí. Qual a frequência de alunos que você tem que correm, mas que não fortalece? O que você acha disso? A gente tem hoje
um quantitativo menor. Hoje acho que menor, acho que as pessoas estão mais conscientes, né? Mas ainda assim, pessoas... Porque eu sempre vou bater nessa tecla. Tá correndo? Tem que fortalecer. E nem fortalecer não quer dizer que você não vai lesionar. Sim. Você não vai se machucar. Não existe nada dizendo, ó, você agora tá blindado. Você tá correndo, tá fortalecendo. Pode correr quanto você quiser que você não vai se lesionar. Infelizmente, não podemos. Não funciona dessa forma. Mas a gente pode tentar evitar, por exemplo, né? É uma lesão muscular, uma lesão tendínea, né? Então, assim, hoje nós temos um quantitativo pequeno de pessoas que não fazem fortalecimento. Que bom. Que mesmo assim eu ainda fico batendo na tecla, fortalecer. Seja aonde for. No Pilates, no CrossFit, na musculação, no treinamento funcional, precisa fortalecer. Que bom. Isso é importante também, né? Com certeza, e não só para corrida, para performance, para não ter lesão, mas também para manter a composição corporal da melhor forma possível, né? Que a gente também tem que preservar a nossa massa magra. Porque a gente anda em conjunto, né? Como é que tá o teu plano alimentar? O que a Isadora passou para você? Não, ela agora passou assim assado. Aí eu já fico pensando, opa, preciso mudar a estratégia de treino agora desse fulano. Vou precisar mudar aqui, vou precisar mudar ali. E eu gosto muito também de falar com os pacientes o seguinte, né? Quem você é, o que você quer, e o que você está disposto a fazer agora. Então, se eu quero agora performar, o meu plano alimentar vai ser completamente diferente se eu quero simplesmente correr para emagrecer. Eu lembrei de uma coisa agora, pode falar. Não vou te cortar dessa vez, não. Não, fica tranquilo. Mas assim, o que acontece? É muito diferente, não só o planejamento alimentar, mas do que a gente vai fazer de escolhas para um aluno que quer... eu vou fazer uma prova de 42, mas eu ainda quero perder peso primeiro. Então, um planejamento vai acabar indo em contra ao que a pessoa quer de performance. Então tem que entender muito bem o momento que você tá e o que você tá disposto a fazer. Então eu também gosto de falar com os pacientes o seguinte, né? Você não pode querer um resultado de 100% numa prova, num projeto de corrida, e tá oferecendo 50% no teu esforço alimentar, no teu esforço nos treinos, na tua hidratação, então assim, no teu descanso. Então não adianta, eu quero um resultado 100%, mas eu não me esforço o suficiente para isso. Não vai. Eu não vou plantar morango, eu vou plantar chuchu e vou colher morango. Não tem mesmo. Como, né? Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, quem a gente é, o que a gente quer e o que eu tô disposto a fazer. Então, eu acho que quem está escutando a gente aí tem muitas coisas para pensar. Tem bastante. Voltando aqui, né? Saiu inscrição para a Maratona do Rio. Aí uma pessoa ficou animada. Não, professor, o que você acha de fazer a Maratona do Rio? Assim, eu já sei o histórico de cada um, né? O quanto cada um leva a planilha regradamente. Seu fulano, é o seguinte, você vai ter que abdicar da sua família. Vai ter que acordar cedo todo final de semana. Sim. Vai ter que fazer todos os treinos da planilha, chovendo, fazendo sol, caindo canivete. Você vai ter que seguir um plano alimentar, você vai ter que fortalecer. Talvez você tenha que suplementar. Talvez você precise comprar um tênis novo. Talvez você precise de um fisioterapeuta, ou um massagista, ou um massoterapeuta. Talvez você precise de tudo isso junto. E muito mais treino. Tá disposto? É o que você quer? Tá disposto? Aí a pessoa... Ué, mas tudo isso pra correr uma maratona? Eu falei assim, pra você terminar bem uma maratona. E eu não tô nem falando de baixar tempo. Sim. Porque provavelmente vai ser sua primeira prova longa. Ela desistiu na hora. Porque você tem que abdicar de um monte de coisas, né? Com certeza. No final de semana, acordar mais tarde, você tem que acordar muito mais cedo, né? De poder investir num bom calçado, de ter um acompanhamento nutricional, alguém que esteja ali junto com você te orientando. Então, assim, são coisas que não são fáceis, né? Então, não é só pegar um tênis, colocar e sair pra correr? Antigamente falavam-se isso, né? Vou fazer um Cooper, bota um tênis aí, um shortinho e vou sair pra correr. Não é mais dessa forma. Não. Na verdade, nunca deveria ter sido, né? A gente hoje tem conhecimento, tem direcionamento, tem estratégia. Eu acho que é muito mais a gente entender isso, né? E falando um pouco em tênis, você acaba pensando, os teus alunos, você indica que comprem um tênis logo de início? Como é que funciona isso para você? Olha, se eu te contar uma coisa aqui, eu acho que muita gente vai acabar caindo para trás. Quem tá sempre no ramo da corrida, talvez... Eu recebi uma vez um grupo de alunos e uma pessoa chegou para correr lá, professor, eu vim fazer o treino de hoje com tênis Vans. Um tênis esse pesado de sair. Eu falei assim, olha,
Hoje, você pode participar de algumas atividades aqui, mas você precisa investir num bom calçado, né? O tênis hoje ele é fundamental, mas existe hoje um marketing das empresas, né? Para que vendam um tênis bonito, de placa de carbono, que vai fazer você correr mais. Então, assim, as pessoas vislumbram, né? O pace com o tênis de placa de carbono. Nossa, eu tô correndo mais porque o tênis me jogou para frente, me fez correr muito mais rápido. Não é bem dessa forma que acontece, aquilo que nós falamos, né? Não adianta você plantar chuchu e querer colher morango, que não vai adiantar nada. Então, assim, um bom calçado hoje é primordial, você nem precisa gastar muito para ter um bom calçado, né? Tem muitas opções hoje, Tem muitas opções em conta também, mas, porém, a gente precisa tomar muito cuidado que tem opções também que não são opções de corrida, né? Não são bem calçados de corrida. Mas eu vou falar uma coisa. Eu fui comprar um tênis pra mim, e aí eu perguntei pra você, mestre, qual tênis que eu compro pra mim? Você me falou um tênis específico. Aí eu falei, não, tá bom. Aí tinha algumas opções, eu experimentei, botei no pé, olhei. Qual tênis que eu comprei? O que você falou. Não porque você falou, mas porque você já sabia que ia ser melhor pelo que eu preciso fazer, pela minha passada, pelo meu pé. Então, assim, não é aleatório também, né? Eu acho que a gente também não precisa, às vezes, no início, fazer um investimento tão alto, mas sempre consultar quem está te acompanhando, o profissional que está aí te assessorando, para orientar uma opção viável, mais adequada para aquele início. E aí, não tem chat GPT, projetos. mas também não tem estudo científico. Às vezes vai muito mais aquilo da experiência do profissional, né? Com certeza. A Isadora usa esse repositor energético, né? Usa um recovery, porque ela já correu, porque ela já utilizou, ela já experimentou, conhece a composição, conhece a empresa e ela indica. Né? Igual aquele recovery que você excelente. Que acabou, inclusive vou comprar outro. Excelente. Então, mas isso tudo, é lógico que eu experimentei, eu uso inclusive ainda o recovery, mas a gente tem que entender para quem que a gente está prescrevendo e entender, poxa, eu vou usar ele que horas? Eu vou usar esse repositor antes do meu treino, depois do meu treino, durante o meu treino. Então, se eu usar, dependendo, eu posso ter estratégia para usar em vários momentos. Exatamente. Mas o que funciona para aquele aluno específico? O que faz mais sentido? Então, hoje a suplementação, a gente tem várias linhas e a gente pode brincar com ela de uma forma maravilhosa. Mas a gente tem nível A de evidência científica. O que realmente funciona e o que tem média evidência e o que não tem evidência nenhuma. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado que hoje tem suplemento para tudo. Vários e vários, né? Que nem sempre vai ser indicado não só para quem corre, ou mesmo para parte clínica, ou para menopausa, ou para uma situação específica. Às vezes eu vou fazer um xixi caro e não vou ter ali benefício algum, né? É verdade. A gente estava falando no início aqui, né? Antes de começar esse bate-papo, né? Começar o nosso podcast. Alguns exemplos, a gente tem sempre vários exemplos durante o nosso dia a dia, né? E aí uma pessoa estava correndo comigo, participando de um treinamento, né? Um treinamento X. E aí essa pessoa não conseguiu completar aquilo que eu propus para ela, nem no ritmo e muito menos na distância, né? E aí essa pessoa, eu pedi para ela interromper, porque eu vi que ela não tinha mais condições. Olha, vamos interromper agora, volta a andar, vai ali, bebe uma água, senta aqui, que eu esperava você descansar que a gente bate um papo. E aí, puxando o histórico dela, descobri que a alimentação era precária, horrível. E assim, é óbvio que a pessoa estava acima do peso. E muito provavelmente o rendimento dela não foi bom por conta do plano alimentar, da alimentação dela que era horrível, né? E aí, essa pessoa, para tentar suprir, né, a má alimentação, que nada substitui a alimentação, comer comida, né? Você mesmo nos ensinou isso, comida de verdade. A pessoa me falou, o que você acha se eu comprar uma creatina e whey protein? Aí eu falei, eu acho que isso não vai resolver seus problemas. Né? Primeiro você tem que consertar aquilo que você faz dentro da sua casa. Primeiro é a base. Primeira base. O suplemento, ele pode ser usado e até pode ser muito assertivo, tá? Benéfico, prático e tudo. Mas ele não vem antes da base. Então não adianta eu querer construir uma construção por cima da terra, né? Primeiro tem que fazer a fundação. Ele tentou tapar o sol com a peneira, a verdade é essa, né? E não vai dar certo. Não adianta ele tomar whey protein, tomar creatina e não ter uma boa alimentação, não melhorar a alimentação nem dele. vai fazer ele emagrecer e nem vai fazer melhorar o rendimento. Talvez no momento, psicologicamente, para ele vai ser ótimo. Vai ser um paliativo mental, mas não vai ter efetividade. A gente vem falando bastante aqui sobre a parte psicológica, sobre pensar, sobre agir, né? Sobre se comprometer, sobre desafio, sobre propósito. Eu
acho que um dia vai ser legal a gente trazer um psicólogo que seja voltado para a área esportiva, né? Eu acho que podemos fazer Acho isso. que vai ser bem contribuir bastante interessante. Vai ser bem interessante. com o que a gente precisa, né? Já tenho alguém em mente. Tem alguém em mente? Aguardamos novas cenas dos nossos capítulos. Mas assim, eu acho que iniciando o nosso podcast hoje, a gente veio trazendo alguns tópicos muito importantes que a longo prazo a gente vai tentar trazer histórias reais, a gente vai trazer histórias de corredores reais, a gente vai trazer a verdade da corrida que a gente conhece no nosso dia a dia de trabalho, para casa de vocês. Mas eu acho que é extremamente importante quem está ouvindo a gente aqui tentar algo novo. Então, assim, a corrida, para quem nunca correu, para quem já corre, maravilhoso, que já conhece o que é a sensação de você correr. Mas quem está escutando a gente porque por meio de um amigo, por meio de alguém que conhece a gente... isso vai chegar em um montão de gente, eu então, espero que sim. Que contribua bastante, né? E que essa pessoa que está escutando a gente pela primeira vez, que nunca pensou em colocar um tênis, vai sair, vai fazer uma caminhada. Você já vai ganhar de muitas pessoas que continuam no sofá. Com toda certeza absoluta, com toda certeza. A gente pontuou aqui algumas... Na verdade, foram tópicos importantes, né? Daquilo que a gente vivencia no dia a dia, no seu atendimento com seus pacientes, na prescrição do treino de fortalecimento dos nossos alunos, ou até na prescrição do treino de corrida para os nossos alunos. Mas, assim, são coisas que nós fazemos com amor, com carinho, né? Eu já conheço a Isadora já há muito tempo, muito antes de ser formada. Acho que eu nem pensava em ser educador físico ainda. É verdade. Eu já te conheço e conheço o seu histórico também de atendimento, de conhecimento, que eu acho que isso é muito importante também. Eu acho que um bom profissional precisa ter um bom atendimento, ele precisa ter um bom conhecimento também. Sim. Saber aquilo que ele está aplicando pro cliente, pro paciente, pro aluno. Acho que é a parte mais importante, né? É claro que... Aqui na cidade nós temos um leque, uma gama de bons profissionais. Sim, com certeza. Isso é muito importante, Petrópolis está farta disso. Mas eu acho que o nosso podcast é o primeiro podcast da cidade que fala sobre corrida e nutrição, né? Eu acho que nós seremos pioneiros e que a gente consiga levar bastante novidade no mundo da corrida, da alimentação e trazer também desmistificar algumas coisas que vocês às vezes fazem errado aí por aí em casa, e a gente vai trazer aqui informação de verdade. Fazem errado olhando na internet, vendo do amiguinho, né? Olhando o suplemento do amiguinho, então o treino do amigo. Preciso falar uma coisa. Então pode. Uma das nossas alunas participou de uma prova, ela em Passa Quatro, e ela no meio do caminho, eu estava fazendo uma prova longa, no meio do caminho ela encontrou uma senhora que estava correndo também, muito bacana, a senhora de 67 anos. Que legal. Uma senhora. Antigamente era um super idoso, hoje em dia não é mais, né? As pessoas mais velhas estão buscando mais. E aí, essa pessoa não tem profissional de educação física que monte, não tem orientação de treinamento, de planilha, né? Aí, ela conversou com essa nossa aluna, bateu papo, trocou mensagem, WhatsApp, beleza. Uma semana depois, essa nossa aluna recebeu uma mensagem. Essa senhora, né, parabenizando pela prova e perguntando se ela não poderia compartilhar o treino de corrida com ela. Olha, será que você pode compartilhar toda semana o treino que o seu professor manda pra você? Você pode compartilhar comigo? Meu pai. Então, assim, às vezes as pessoas realmente não sabem, porque a informação não chega até eles, né? Que isso é uma coisa individual. O plano alimentar, por exemplo, esse é seu. A Isadora prescreveu pra você. Às vezes acontece da pessoa falar, mas eu vou fazer a consulta, mas aí todo mundo na minha casa vai fazer a mesma coisa. Que legal. Não pode, gente, não pode. A gente tem a própria individualidade para correr, depende da altura, do peso, de como é aquele paciente, aquele aluno, como ele performa, qual o pace dele nesse caso, o que ele quer de prova. E na alimentação a mesma coisa. A avaliação física, quanto ele tem de percentual de gordura total, quanto ele tem de massa magra, como está a hidratação, que comorbidade ele tem. Às vezes eu pego um paciente que tem 15 problemas de saúde diferentes. Transformar isso numa conduta única. Não pode ser igual para 3, 4 pessoas da mesma família. Isso não assim existe, como né? o treinamento de planilha também, isso aconteceu um tempo atrás. Um aluno foi participar do treino, né? E eu pedi para que todos aquecessem antes, tivesse um aquecimento específico antes de começar o treinamento. Ele falou: professor, eu tô sem treino. Aí eu falei: poxa, fulano, quando for assim me avisa antes que eu vejo o que aconteceu. Não,
eu vou fazer o treino do fulano que tá ali. Aí eu falei assim, não, senhor, não, vem pra cá, deixa todo mundo aquecer, senta aqui. Abri o meu aplicativo, fui lá, busquei o histórico dele, blá, 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 coloquei o treino dele na hora ali. Porque assim, o lance de você tá fazendo sempre, né? Você principalmente deve ser assim também, né? Se você tá prescrevendo, você já sabe quem você já conhece, né? O perfil. São coisas que você às vezes não aprende na faculdade, é experiência, né? Com todo o seu leque de estudo que nós temos. E você acaba aprendendo e você começa a ter conhecimento da pessoa X. E você já sabe até o que a pessoa tem mais dificuldade, o que a pessoa vai conseguir fazer na prática. Porque você já está tendo uma base ali do que ela executou nos últimos 6 meses, por exemplo. Então você já consegue montar uma estratégia muito mais assertiva para aquela pessoa, porque você já conhece o histórico anterior, né? E às vezes, se você nem tem um histórico, você consegue ter uma noção do que essa pessoa vai fazer ou não. Sim. Lá no estúdio acontece bastante isso, né? A pessoa chegou a tô sedentária, quero começar a treinar porque preciso perder peso, blá, 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 beleza. Aí no final do treino a pessoa fala, nossa, adorei, foi muito bom, tô cansado e tal. Como que são os dias? É legal que você venha 3 vezes na semana respeitando um dia de descanso, porque você tá retomando agora. Não quero vir todo dia. Aí eu sempre falo, olha, não faça isso. Você não vai aguentar, o seu corpo não vai aguentar, o seu músculo não vai aguentar. E não precisa. Não precisa. Bom, é um exemplo de verdade. Sim, com certeza. É um grande estudo de caso. A pessoa foi no primeiro dia, né? No segundo ela já não conseguiu levantar da cama. Ela falou assim, não, eu vou vir todo dia. É uma cara de bonzinho, mas não tem nada disso. Não tem nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Aí ela veio na segunda, no final do treino ela falou que ia vir todos os dias, já falhou na terça. Eu falei assim, tá vendo? Lembra que eu falei pra você? Você precisa de um tempo de... O descanso é fase primordial do seu treinamento. Sim. Né? Eu lembro que você fala uma coisa que eu vou falar aqui pro pessoal, que é, descanso também é treino. Descanso também é treino. É fase importante do treinamento. Aproveita pra descansar, pra se alimentar bem, né? Pra se hidratar mais. Sim. E aí na quarta-feira a gente conversa. Ela voltou na quarta. E aí ela realmente entendeu que ela não precisava, neste momento, treinar todos os dias. Não faz nenhum sentido. Sim. Né? E isso acontece muito também, às vezes, com uma pessoa que corre, né? Porque eu tento dividir os dias de corrida. Segunda fortalece, terça corre, quarta fortalece, quinta corre, sexta fortalece, descansa no sábado, corre no domingo. E aí acaba criando uma rotina, né? Sim. A gente falou sobre lesão e às vezes organizar o cronograma de atividade física dessa pessoa, junto com o plano alimentar, ajuda ela a não se lesionar também, com certeza. Deixar tudo muito bem organizado. Com certeza, temos vários exemplos disso. A gente tem exemplos positivos e negativos. Eu já vi vários exemplos negativos, tá? A pessoa, no dia de treino de tiro, quinta-feira, o que ela fez de manhã? Treinou perna. Mas treinou perna como se o mundo fosse acabar. Não tem Chegou no treino de tiro, ela não conseguiu fazer o primeiro. Não tem reserva. No aquecimento, nenhuma. Eu já interrompi. Eu falei, olha só, lembra que eu falei pra você? Não dá pra colocar uma coisa em cima da outra. Não. Treino de perna tem que ser um dia fora do treino que você vai correr, cara. Não pode ser dessa forma. Então, organizar a rotina de alimentação e de atividade física, de exercício físico, seja ele qual for, é fase importante também dentro de um esportista, né? Com certeza. E também entender como você vai levar isso a associar à rotina. Então, tem gente que não vai ter muito tempo, não vai ter uma brecha muito de horário para poder fazer o exercício. Organizar isso dentro de uma realidade. Então, assim, não adianta fazer 3 atividades no mesmo dia, principalmente pensando aí em treinos intensos, porque não vai dar certo. Ciclo de maratona, por exemplo. Não vai dar certo. Não tem condição, né? Mas eu acho que assim, a gente começou hoje o nosso pontapé inicial. O podcast do Passo ao Prato começa agora. E a gente Foi dada a largada, hein? Muito assunto pra gente falar nos próximos episódios. E a gente espera que vocês que estão escutando a gente aí, deixem comentários aí. Doutora Isadora, nós já temos Instagram? Temos Instagram. Vamos do Passo ao Prato _podcast. Tá? Maravilha. Então temos Instagram, vocês podem nos curtir e ficar de olho aí nos próximos episódios. Temos os nossos Instagrams também, né? Sim. Isso aí, nos sigam também, que isso é importante. Com certeza. Acompanhem as nossas aventuras também. Teremos vários treinos diferentes esse ano, né? Verdade. Teremos muitas novidades aí. Muitas. E vamos trazer aí a montanha, o asfalto. Esse ano a gente vai vivenciar bastante a montanha, né?
Vamos. Com Provas de subidas, só subidas. provas de subidas. Só subidas. Só de subidas, isso aí. Inédita também na nossa cidade. Exatamente. Mais uma novidade que a gente tá trazendo pra cá, pra Petrópolis, né? Com certeza, meu amigo. Então, damos a largada do nosso podcast e vocês vêm com a gente.